Muito bom dia. Bem-vindos à cerimónia de entrega do Prémio Jornalismo em Saúde, uma iniciativa da Apifarma e do Clube dos Jornalistas que pretende distinguir o trabalho jornalístico na área da saúde, que é feito em Portugal por profissionais da comunicação social em 4 categorias: imprensa, rádio, televisão e digital. O prémio inclui também a distinção Universitário Revelação, dirigida a recém-licenciados de Comunicação Social e Jornalismo e incide sobre trabalhos académicos, sendo por isso uma categoria autónoma. Nesta 4ª edição foram submetidos à análise do júri 50 trabalhos jornalísticos, mais 7 do que na edição anterior. Os vencedores dos prémios foram simbolicamente anunciados no passado dia 7 de abril, data em que se assinala o Dia Mundial da Saúde, e todos os anos esta distinção é feita de forma presencial. Este ano não queríamos deixar de assinalar este momento importante para todos os nossos premiados e também para as entidades envolvidas e por isso decidimos fazer esta distinção através de uma cerimónia digital. Conosco, na sessão de abertura para a intervenção inicial, o presidente da direção do Clube de Jornalistas, Mário Zambojal, que nos irá dirigir umas palavras. Bom dia e boa saúde. É com grande satisfação que o Clube de Jornalistas vê concretizada a 4ª edição dos Prémios Jornalismo em Saúde, por si só prova evidente de que foi uma ideia feliz a que uniu este clube com a Apifarma. Saúde com amizade o Dr. João de Almeida Lopes e seus companheiros nesta caminhada e expresso o meu apreço por todos os jornalistas concorrentes, felicitando em particular as distinguidas com os prémios: Catarina Gomes, Catarina Marques, Isabel Meira, Helena Bento e Maria Pimentel Valente. Jornalismo de qualidade sempre foi a meta deste clube, sobretudo quando se reflete, como é o caso, em evidente serviço público. Neste sentido, nos congratulamos pela excelência dos trabalhos apresentados e expressamos a vontade de que a ligação entre a Apifarma e o Clube de Jornalistas prossiga para boa saúde e bom jornalismo. Felicidades para todos. Muito obrigada pelas suas palavras. Passo agora a palavra ao presidente da direção da Apifarma, João Almeida Lopes. Muito bom dia a todos. Um cumprimento muito especial ao nosso querido amigo Mário Zambojal, que revemos sempre com muito gosto. Quando, em 2016, a Apifarma assinou com o Clube de Jornalistas o protocolo que conduziu à criação do Prémio Jornalismo em Saúde, estávamos bem conscientes da importância de criar uma distinção nesta área. Ambicionávamos criar uma distinção no jornalismo em Portugal, que incidisse na área que os portugueses mais valorizam, a saúde, e que permitisse, ao mesmo tempo, elevar a qualidade do trabalho jornalístico nesta área. No entanto, estávamos longe de imaginar a importância desta iniciativa que visa distinguir os melhores trabalhos jornalísticos no universo da saúde, distinguindo assim quem comunica com seriedade, rigor e verdade. Permitam-nos agradecer a todos os jornalistas e alunos que concorreram à 4ª edição deste prémio, cujo número de participantes nunca parou de aumentar a cada ano, e saudar e felicitar os vencedores. Gostaríamos de destacar o facto, nesta edição, observarmos um alinhamento temático em torno da saúde mental, realidade que nos deve obrigar a refletir nos desafios futuros. Sobretudo agora que vivemos num contexto profundamente marcado pela pandemia. Não tenhamos dúvidas, comunicar com o público é uma missão de enorme responsabilidade. A torrente de informação ao dispor dos cidadãos, a concorrência pela atenção do público, o apetite pelo imediato e a profusão de inúmeras fontes de informação obrigam a uma maior responsabilização dos principais mediadores entre os factos e o público, os jornalistas. O Prémio Jornalismo em Saúde nunca fez tanto sentido como hoje, por isso orgulhamos tanto desta iniciativa. Estamos a premiar quem informa o público com qualidade, isenção e sem preconceitos em relação a qualquer um dos agentes que compõem o universo da saúde, sejam eles privados, públicos ou sociais. A sociedade vive hoje um período de enorme exigência, mas também de conquistas sem precedentes, que merecem toda a atenção da comunicação social e dos cidadãos.
Uma sociedade mais informada e plena no domínio da literacia em saúde será uma sociedade mais responsável no exercício de melhores políticas de saúde. Sabemos que a comunicação social continuará a ter um enorme papel neste desígnio. Por isso, aqui estaremos para promover futuras edições do Prémio Jornalismo em Saúde. Agradecemos mais uma vez o papel essencial do Clube de Jornalistas na gestão e condução deste concurso, condição essencial para salvaguardar a integridade, a independência e, sobretudo, o futuro deste prémio. Muito obrigado pela vossa atenção e permitam-me um voto de boas festas e um excelente 2021, melhor que 2020. Acho que também não será difícil. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Presidente. Avançamos de imediato para a cerimónia dos premiados da 4ª edição dos Prémios Jornalismo em Saúde. Na categoria Universitário Revelação, a vencedora é Maria Pimentel Valente, licenciada pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com o trabalho Muito Riso, Muito Siso. Há quem ria por tudo e há quem não o faça por nada. Em Portugal existem 80 professores do riso e 20 clubes. No entanto, apesar de estimular o sentido do humor ou melhorar a circulação sanguínea, os estigmas em volta da risoterapia permanecem enraizados e rir ainda é um tabu. O trabalho de Maria Pimentel Valente propõe uma viagem sonora ao universo da terapia do riso, técnica importada da Índia e que procura evidenciar os benefícios do riso para a saúde física e mental. Connosco, Maria Pimentel Valente. Olá, muito bom dia. Eu queria, acima de tudo, em primeiro lugar, agradecer por este prémio. Fiquei muito feliz com ele, principalmente por ser a risoterapia a ganhar o prémio de Universitário Revelação, no sentido em que é uma técnica, sim, importada da Índia, mas tem crescido imenso em Portugal nos últimos anos. E por isso é que eu escolhi este tema para um trabalho de rádio do último ano de faculdade, Ciências da Comunicação, e realmente foi uma descoberta fantástica porque tive a oportunidade de entrevistar e de conhecer Sabrina Tacconi e Carolina Vilano, que são duas líderes de riso, que me deram então a conhecer este método, que é realmente fantástico e que eu não conhecia de antes, que propõe então uma viagem, uma sessão em que com exercícios sentados, de pé e deitados, se estimula então e se produz um riso fingido, induzido no nosso corpo, mas que vai provocar depois, por contágio, um riso verdadeiro, porque na verdade o nosso cérebro não distingue o riso verdadeiro do falso, portanto as hormonas que se produzem da felicidade e a descida do cortisol, a hormona responsável pelo stress, é exatamente o mesmo. Portanto, foi excelente conhecer este método e também dar-vos a conhecer. E estou muito feliz, muito obrigada ao júri que me deu este prémio e muito obrigada então às líderes de riso que foram fantásticas e até uma sessão de riso eu assisti do princípio ao fim. Isto é uma reportagem de rádio, portanto radiofónica, e portanto ouve-se mesmo os alunos a rirem do princípio ao fim, os diversos exercícios e atividades que fazem para alcançar então o riso verdadeiro e a quantidade de benefícios que isso tem, tanto a nível mental como físico. Muito obrigada. Muitos parabéns, Maria. Muito obrigada pelo seu trabalho e esperemos que seja o primeiro de uma longa carreira cheia de sucesso. Avançamos agora para a categoria de imprensa e a vencedora é Catarina Gomes, jornalista freelancer com o trabalho O que eles deixaram no manicômio, publicado no Jornal Público. Catarina Gomes conta a história de antigos doentes do Hospital Miguel Bombarda em Lisboa, o primeiro hospital psiquiátrico em Portugal, inaugurado em 1848, e o primeiro a fechar portas em 2011. Através de alguns dos objetos que estes doentes deixaram abandonados no hospital, como um bilhete de identidade de 1931, uma caixa de ponteiros de relógio,
o passaporte de um capitão de longo curso e uma série de fotografias de família a preto e branco. Esta série de 4 reportagens foi realizada com o apoio de uma bolsa de investigação jornalística da Fundação Carlos Gulbenkian. Connosco, Catarina Gomes. Olá, bom dia. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito este prémio, que é importante para mim por várias razões, mas antes de mais, sobretudo porque me faz sentir acompanhada. Este foi um processo muito solitário, desde que em 2011 eu encontrei esta caixa acidentalmente no sótão do Hospital Miguel Bombarda, quando me encontrava a fazer um trabalho completamente diferente. E é na altura, quando eu encontrei estes objetos dentro desta caixa, que tinham um aspecto de conter apenas lixo, eu fiquei fascinada, mas pensei assim, mas se calhar sou só eu, ou seja, eu pensava a quem mais isto vai interessar, a história destes desconhecidos. E este prémio, de alguma forma, vem validar a importância de contarmos pessoas desconhecidas. Ou seja, o prémio vem validar o facto de a vida destas 4 pessoas, desta modista que acabou os seus dias a viver na rua e que depois acabou onde já estava doente, como muitos dos sem-abrigo que hoje sabemos que têm doença mental nas nossas ruas, mais ainda agora. A importância este prémio dá importância à vida do Noé, que acabou por terminar os seus dias num manicômio, embora tivesse uma doença que hoje se sabe que é neurológica, a epilepsia. Dá importância à vida do Manuel, um capitão de longo curso que se perdeu numa viagem transatlântica, e do Simão, um banal funcionário da Direção-Geral das Contribuições e Impostos, que eu sempre achei muito parecido com o Fernando Pessoa quando estava a investigar. E eu queria agradecer muito ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, porque foi quem confiou em mim e enfim, confiou que eu não ia tratar mal estas pessoas, que as ia dignificar e que isto não ia ser apenas um exercício de voyeurismo. Eu queria agradecer ao Paulo Porfírio, que tirou as maravilhosas fotos sem as quais, e que fez este vídeo, sem as quais este trabalho não existiria, ao Sérgio Gomes, que editou o texto e que pôs muito cuidado neste trabalho, e à Fundação Carlos Gulbenkian, porque este, de facto, o prémio da Apifarma, o que vem premiar também é um jornalismo que demora tempo. Este trabalho teria sido impossível de realizar numa redação, lamento dizê-lo. Eu embrenhei-me durante um ano, na verdade bastante mais do que isso, e não teria tido meios sem esta bolsa de investigação Carlos Gulbenkian, que hoje funciona como uma espécie de mecenato do jornalismo de qualidade. Enfim, espero eu que este seja um trabalho de qualidade, e o prémio vem também reconhecer a importância desse jornalismo que demora tempo. Muito obrigada. Muitos parabéns. Obrigada. Muitos parabéns, Catarina, e muito obrigada por nos humanizar estas histórias. E seguimos com a categoria Rádio, e a vencedora é Isabel Meira, jornalista da Antena 2, com o trabalho Voando sobre um Ninho de Estigmas. A eletroconvulsivoterapia é um dos tratamentos mais polémicos da história da psiquiatria. Começou a ser praticada há cerca de 80 anos, numa cave escondida na Universidade de Roma, e mais tarde esteve no centro das queixas dos movimentos anti-psiquiatria. Mas o aparecimento de máquinas mais sofisticadas e de estudos que atestam a eficácia do tratamento, sobretudo em casos mais graves, e que não respondem à medicação, tem levado à criação de unidades dedicadas. Em Portugal, na última década, os tratamentos com eletrochoques duplicaram nos principais hospitais psiquiátricos públicos do país. Mas o trabalho de Isabel Meira mostra que os fantasmas do passado continuam bem presentes. Connosco, Isabel Meira. Bom dia, olá a todos. Muito obrigada pelo prémio. Eu queria agradecer também ao júri, ao Clube de Jornalistas, à Apifarma, e dar os parabéns também a todas as outras jornalistas premiadas. Este ano somos todas mulheres e até gostava de também sublinhar este facto, e a Catarina falou antes de mim, portanto continuamos no universo da saúde mental, e eu não podia ficar mais feliz por isso, porque me parece que continua a ser um tema que merece todo o tratamento jornalístico possível, e sobretudo este ano a pandemia de Covid-19 também nos deve fazer pensar um pouco sobre isto. Portanto, estes temas é um universo muito vasto, não é? O da saúde mental, e em Portugal, cada vez que começamos a investigar e a procurar ângulos que façam sentido
neste universo, percebemos que de facto ainda há muitos preconceitos, ainda há muito estigma, ainda há muito a fazer e, portanto, quero também agradecer sobretudo às pessoas que aceitaram falar comigo, enfim, aos utentes que seguem estas terapias por eletrochoques, porque de facto são situações muito agudas e que me pareceu importantes também de serem dignificadas, porque continuam a ficar muitas vezes relegadas para um plano mais sombrio dentro daquilo que são as abordagens psiquiátricas, sobretudo no nosso Serviço Nacional de Saúde. Portanto, fico muito feliz por constatar que a saúde mental tem um espaço, pelo menos do ponto de vista de quem olha para os trabalhos jornalísticos nesta área da saúde, e que este prémio acaba por, enfim, dar também a possibilidade de terem alguma divulgação. Muito obrigada. Muitos parabéns. Obrigada. E seguimos para a categoria televisão e a vencedora é Catarina Marques, jornalista da SIC, com o trabalho No Coração do Hospital. Imagem de Humberto Candeias, edição de imagem de Rui Félix, grafismo de Carla Gonçalves e Luís Bispo, produção de Cláudia Araújo e coordenação de Luís Marçal. A que ritmo bate o coração dos nossos hospitais públicos? No ano em que se assinalaram os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, a reportagem especial da SIC percorreu o país de norte a sul para conhecer as forças e as fraquezas dos hospitais públicos. Os doentes elogiam o profissionalismo das equipas médicas, mas queixam-se das condições de atendimento, do internamento em macas nos corredores durante dias e dos tempos de espera para consultas. A falta de recursos humanos é a queixa mais comum, sobretudo no serviço de urgência. Com uma população envelhecida e as doenças crónicas a ganharem o peso crescente, o problema tem vindo a aumentar e obriga o Estado a reforçar as verbas atribuídas ao setor da saúde. Mas a resposta continua aquém das necessidades. Connosco, Catarina Marques. Muito obrigada. Começo por agradecer à Apifarma, ao Clube de Jornalistas e dar os parabéns também aos outros vencedores. A Maria Pimentel Valente, a Catarina Gomes, a Isabel Meira, a Helena Bento. Falo em meu nome e também, claro que em nome de toda a equipa que trabalhou nesta reportagem, porque em televisão os trabalhos são em equipa e, portanto, seria impossível também de ser feito sem a imagem do Humberto Candeias, sem a edição do Rui Félix, a produção da Cláudia Araújo e o grafismo do Luís Bispo e da Carla Gonçalves. A coordenação das reportagens especiais é do Luís Marçal. De facto, nós na altura percorremos vários hospitais de norte a sul do país para assinalar os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, quando estávamos longe de imaginar o enorme desafio que nos esperava a todos e, sobretudo, aos profissionais de saúde. Esta pandemia veio, de facto, pôr à todas as forças e todas as valências dos nossos profissionais de saúde, como muito se tem dito, são eles que dão o corpo às balas, e neste caso ao vírus, para nos proteger a todos, e se já na altura havia essa manifestação da falta de recursos humanos e materiais, o que sentimos de forma muito clara com todos os profissionais com que falámos em quase todos os hospitais onde estivemos, foi um enorme sentido de dedicação, de dever de missão, que os fazia trabalhar muito para além daquilo que era o cumprimento básico dos seus deveres. E nesta altura em que a pandemia nos afeta a todos, de facto a exigência é muito maior para estes profissionais, e é um momento claramente de valorizar e de reconhecer o trabalho deles. Portanto, este prémio vem também ajudar a essa valorização e, por isso, mais uma vez, o nosso agradecimento, porque permite realçar o trabalho que está a ser feito numa altura de grande exigência, que ainda não terminou, porque a pandemia ainda continua e, portanto, é um contexto de grande esforço que significa para os profissionais que, de facto, merecem este e muitos outros reconhecimentos pelo trabalho que desenvolvem. Muitos parabéns, Catarina, e toda a equipa por mais este excelente trabalho jornalístico.
E avançamos com a categoria Jornalismo Digital e a vencedora é Helena Bento, jornalista do Expresso, com o trabalho Ou Durmo ou Morro. Este trabalho tem a colaboração na fotografia de Tiago Miranda, vídeo de André Godinho, som de José Quintino, edição multimédia de João Duarte, infografia de Carlos Esteves, web design de João Melancia e de Tiago Santos, desenvolvimento web de Maria Romero. Ao fim de 5 noites sem dormir, Carla Fernandes tomou uma decisão. Triplicou a medicação e pensou, ou morro ou durmo, alguma coisa tem de acontecer. Ela já não aguentava mais. Os outros deitam-se e adormecem, mas eles não. Sentem o cérebro aos atropelos, desejam ter um botão para desligá-lo. Deitados num lugar mau, a cama, lutam contra o coração que lhes esmurra o peito e perdem. Começaram a dormir mal ou porque lhes adoeceu um familiar, ou porque foram vítimas de violência doméstica, ou por razões que nem os próprios sabem. E nunca mais foram os mesmos. Nesta história, contada por Helena Bento, são 4, mas há cerca de 1 milhão de pessoas iguais a eles. Connosco, Helena Bento. Bom dia. Antes de mais, gostaria de agradecer ao Clube de Jornalistas e à Apifarma pelo prémio atribuído e também dar os parabéns às restantes premiadas. Gostaria também de agradecer às pessoas que contribuíram para este trabalho, partilhando com imensa disponibilidade, franqueza e abertura às suas histórias e aos seus problemas comigo. São elas a Carla, a Alexandra e o Luís, e uma quarta pessoa que na altura não quis ser identificada. Sem estas pessoas, este trabalho certamente não existiria. E queria também agradecer aos vários profissionais de saúde e especialistas na área do sono que na altura se disponibilizaram para falar comigo sobre este problema, muitos deles mais do que uma vez, e que me ajudaram a compreender melhor este problema que são as insónias e que é um problema que afeta muito mais pessoas do que eu imaginava quando comecei a fazer este trabalho. Gostava também de agradecer às pessoas que trabalharam comigo na redação, porque sem elas este trabalho também não teria sido possível. Cada uma destas pessoas contribuiu de forma diferente para o trabalho, mas de facto o esforço e a dedicação foram iguais e é parece-me quase um milagre que nas condições em que a maioria dos jornalistas trabalha hoje em dia, uns sem tempo, outros também sem tempo e sem ordenados dignos, dizia que me parece um milagre que trabalhos destes continuem a existir. Aproveitava também para falar um bocadinho desta questão da saúde mental e neste contexto específico da pandemia. Porque, de facto, foram muitas as pessoas, entre amigos, colegas e pessoas com quem falei no contexto profissional, que me relataram alterações na sua saúde mental nos últimos meses por causa da pandemia. De facto, a pandemia trouxe-lhes mais ansiedades e também mais dificuldades em dormir e muitas delas sentiram-se muito sozinhas nos últimos meses. Através dos meios de comunicação social também nos chegaram várias histórias de pessoas cuja saúde mental tinha sido afetada. É certo que em muitos casos, e foi isso que os senhores nos foram dizendo, que em muitos casos se tratou de reações de adaptação a uma situação nova e que vários dos sintomas que surgiram agora vão desaparecer nos próximos tempos, quando as nossas vidas se aproximarem um bocadinho daquilo que eram antes da pandemia. E se, por um lado, isso são notícias boas, por outro, acho que não nos deve tornar indiferentes. Até porque, como se tem falado, ainda há muitos problemas de saúde mental que estão adormecidos e que, com as dificuldades económicas que todos nós esperamos, como o desemprego e a questão da dívida, vão revelar-se de facto. A pandemia também fez com que se falasse mais sobre saúde mental e fez com que se tratasse mais da saúde mental. Foram implementadas estratégias específicas e os serviços de saúde reorganizaram-se para dar resposta às diferentes necessidades,
Ainda assim, ficou muito por fazer e acho que ainda há muito por fazer, porque temos um Plano Nacional de Saúde Mental que continua por implementar. Os anos vão passando e as medidas deste plano não saem do papel e as que saem um pouquinho coxas por vezes. Em 2011, a justificação usada para não implementar o plano foi a chegada da Troika a Portugal. Em 2020 foi a pandemia. E uso a palavra justificação e não a palavra desculpa, porque de facto entende-se até certo ponto estes entraves à implementação do plano, mas entendemos só até certo ponto. E a minha questão é até quando é que vamos continuar a encontrar justificações para adiar o que já devia ter sido feito. Também foi a pandemia que supostamente travou a implementação do plano este ano, mas nossos governantes, como nós temos percebido, nunca se preocuparam tanto com saúde mental como nesta altura, o que também é curioso que assim o seja. Toda a preocupação é bem-vinda e é desejável, mas também é bom que não seja temporária e que se reflita em algo concreto. Portanto, acho que chegou o momento de não podemos mais continuar a adiar. Obrigada. Muitos parabéns, Helena, por este trabalho de grande qualidade jornalístico. É tempo agora de avançar com a categoria Grande Prémio Apifarma Clube de Jornalistas, eleito pelo júri entre os vencedores das 4 categorias distinguidas, e a vencedora é Catarina Gomes, jornalista freelancer com o trabalho O que eles deixaram no manicômio, que nos termos do regulamento acumula esta distinção com o prémio da categoria de imprensa. Chamo novamente Catarina Gomes para umas breves palavras. Olá de novo, muito obrigada mais uma vez, e neste caso duplo reconhecimento. Este trabalho eu pretendi que fosse um exercício de empatia, porque estamos aqui a falar de 4 histórias de pessoas que morreram já há muito tempo, há 50, 60, 70 anos. E este trabalho eu acho muito interessante terem reconhecido um trabalho que parece fugir à atualidade. E esta ideia de que como o passado se pode tornar atual. E eu acho que este trabalho em particular, ainda mais no contexto em que vivemos, para mim tornou-se atual de variedíssimas formas. O impacto do confinamento na saúde mental. Estas são pessoas que viveram toda a sua vida enclausuradas num tempo em que se achava que a cura para a doença mental era o confinamento. Hoje sabemos que, mais do que cura, ou que ferramenta terapêutica, ele faz mal a quem sofre de doença mental. E eu acho que nós temos falado muito de doença mental no impacto deste confinamento e dos recolheres obrigatórios em nós, em pessoas sem doença mental instalada, mas temos falado menos em quem tem doença mental grave, como a esquizofrenia ou doença bipolar, que impacto tem este fechamento obrigatório. Isso não se deveria ter em linha de conta este contexto em particular. Depois, por outro lado, este meu trabalho, eu acho que também é um exercício, o facto de terem reconhecido com o prémio da Apifarma, é o reconhecimento de alguma forma da ciência médica como uma ciência, como toda a ciência. A ciência deve ser o norte, mas tem que ser entendida sempre com humildade, porque é sempre mais, tal como na época em que estas pessoas viveram, é mais o que não sabemos do que aquilo que sabemos. E se a ciência der como norte, devemos também segui-la com tolerância. E eu acho que nos tempos que hoje vivemos, o jornalismo não deve ser usado para apontar o dedo, deve ser uma prática que promove a tolerância mais do que a perseguição, mesmo que se esteja a falar de ciência, e de respeito pelas subjetividades, tanto quanto possível. Porque eu muitas vezes, quando estava a escrever este livro, eu estava no fundo a dizer que havia práticas, neste caso da psiquiatria, de há 40 ou 50 anos, que hoje são risíveis, que são anacrónicas, como a leucotomia, que granjeou um Nobel da Medicina ao nosso médico, o Egas Muniz, não é? Mas eu pensava muitas vezes o que é que uma Catarina Gomes que escreve, que faz este exercício daqui a 100 anos, o que vai pensar da nossa ciência. Muito do que nós temos como verdade vai ser risível daqui a 100 anos. E isso acho que nunca devemos perder de vista, para não olharmos para a ciência como algo absoluto e que deve ser usado como arma de arremesso para obrigarmos as pessoas a conformarem-se de determinada forma. Ou seja, a ciência e o jornalismo devem ser humildes. E é um bocadinho essa a mensagem que eu acho que esta ponte que eu também posso fazer entre o presente e o passado. Muito obrigada, mais uma vez.
Muitos parabéns por mais esta distinção. Estamos certos que a excelência das peças jornalísticas aqui hoje premiadas revelam o quão importante é continuar a distinguir a qualidade do trabalho jornalístico que é feito em Portugal pelos nossos profissionais da comunicação social e que tanto contribuem para a qualidade e excelência da informação em saúde e também para aumentar os níveis de literacia em saúde dos portugueses. Seguimos para a nossa intervenção final de hoje com Dulce Salzedas. A Dulce é jornalista desde 1989, trabalhou nas redações da Agência Lusa, do Semanário, da Antena 1 e do Expresso. É jornalista na SIC desde 1992. Em 2000 começou a dedicar-se a temas ligados à saúde e é desde então a jornalista responsável por este tema. Foi coordenadora e coautora do magazine semanal Saúde Pública, emitido pelo canal SIC Notícias entre 2000 e 2005. Frequentou vários seminários e cursos relacionados com a problemática da saúde, com ênfase na comunicação em saúde, particularmente na área da SIDA e da toxicodependência. Foi também membro fundador do Núcleo de Jornalistas de Saúde, do Sindicato de Jornalistas e membro do Conselho Consultivo da Comissão Nacional de Luta contra a SIDA. Foi em 2016 uma das mais de 100 personalidades que subscreveram o manifesto para despenalizar e regulamentar a morte assistida em Portugal. Connosco, Dulce Salzedas. Bem-vinda. Olá, antes de mais, e isto não é frase feita, queria dizer-vos que prémios de jornalismo de saúde e eu julgo que não me estão a ouvir, não é? Já estamos, Dulce, pode continuar. Parece que agora já me estão a ouvir de novo. Eu comecei por dizer que, de facto, e não é frase feita, estou muitíssimo satisfeita com estes prémios. Eu gosto intrinsecamente de fazer jornalismo de saúde. Aliás, eu gosto de fazer jornalismo e gosto muito de fazer jornalismo de saúde, sobretudo numa altura em que o jornalismo de saúde é tão importante. E é tão importante, ainda há pouco a Catarina Gomes falava na iliteracia de que Portugal sofre nestas questões de saúde, e acho que nós portugueses, nós jornalistas portugueses, temos um papel extraordinariamente importante para acabar com esta iliteracia. Eu, muito francamente, as reportagens eu vi-as e li-as quase todas. Não ficaria bem se não dissesse que o trabalho da Catarina Gomes é um trabalho de facto extraordinário. Mas todos os outros são muito bons trabalhos, e o que eu gostaria muito rapidamente era de pedir, e tenho pena que espero que os diretores querem ouvir, peço que os meus colegas, a todos os meus colegas que façam chegar este meu pedido, é que é tão importante que os jornais, as rádios e as televisões tenham cada vez mais jornalistas especializados em saúde. É importante porque o público precisa de nós, porque as democracias precisam de nós, porque os sistemas de saúde precisam de nós, mas particularmente, e eu insisto, porque o público precisa de nós. Eu acho que nós podemos ter um papel muitíssimo importante na chamada comunicação de saúde, a comunicação de risco em saúde, que infelizmente os Estados e os governos, e particularmente falo em relação a Portugal, está muito mal preparado nestas questões da comunicação do risco em saúde, e nós podemos ter um papel muito importante nesta comunicação de risco, o que não quer dizer que tenhamos que fazer uma comunicação ou um jornalismo institucional, bem pelo contrário. O dever do jornalista não é fazer qualquer tipo de jornalismo, o dever do jornalista é ser jornalista de corpo inteiro e é informar. E para terminar, todos nós sabemos que sem jornalismo não há democracia. E os sistemas de saúde e a saúde, a par da educação, do ambiente, da segurança social, são dos principais pilares dos Estados e os principais pilares dos governos. E eu acho muito francamente que nós, e vou insistir naquilo que eu disse, devemos e temos um papel que tem que ser particularmente importante para criar uma boa opinião pública
para criar conhecimento sobre a forma como funcionam o nosso sistema de saúde, como funcionam as nossas instituições de saúde, porque isso ajuda os cidadãos e as pessoas a terem um maior conhecimento do que é que podem ter e o que é que não podem ter, e obviamente que isso ajuda as democracias. Muito obrigada, Dulce, por esta intervenção final que tão bem expressa a importância da comunicação em saúde e o contributo dos nossos profissionais de comunicação para uma sociedade mais informada e para elevar também os níveis de literacia em saúde dos portugueses. Terminamos renovando os nossos parabéns a todos os premiados de hoje, um agradecimento especial também ao Clube dos Jornalistas e a todos aqueles que nos acompanharam online. Aproveitar ainda a oportunidade para desejar a todos umas boas festas, com saúde e em saúde. Muito obrigada.